Estamos falando sobre restauração, restituição, e nas terças-feiras vamos estudar um pouco mais a fundo o Evangelho segundo João. Amém? E aí eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia, por favor, no livro de João, por gentileza. E vamos ler apenas um versículo, versículo número 29 desse capítulo. O evangelista Victor fez a leitura aqui inicial até o versículo 14, que nós vamos ler um pouco, mas nós vamos ler apenas o versículo de número 29, tá ok? Que está aqui no nosso telão, e diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler todos juntos? Vamos? No 3, 1, 2, 3. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se assente, por gentileza, toma o seu assento. Eu quero apenas trazer um contexto aqui do livro de João, e dizer para você por que ele é um livro relevante, e porque nós precisamos estudar um pouco mais ele como igreja de Jesus. Como igreja, precisamos ler um pouco mais e tentar entender o que esse livro tem de relevante para trazer sobre nós. E aqui apenas alguns conhecimentos e algumas peculiaridades sobre o livro de João. O primeiro dela é que o autor deste livro leva o nome dele, né? Esse livro, existe alguns tratados teológicos que tentam verificar se realmente foi ele quem escrevera, né, dado algumas situações, mas o fato é que ele é atribuído a João. João, aquele discípulo de Jesus. Não só esse, mas também mais o livro de 1ª, 2ª e 3ª João, bem como o livro de Apocalipse. Existem algumas curiosidades sobre João. João, ele significa agraciado pelo Senhor, ou seja, Deus é misericordioso. Interessante, né, que João, ele foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Os antigos estudiosos, né, aqueles que tratavam um pouco mais dos assuntos teológicos, dizia que João, ele realmente morreu de velhice, provavelmente quase aos 100 anos de idade. Queridos, para a época que ele viveu, viver 100 anos de idade era algo extremamente raro. Se você se lembra, João foi exilado na ilha de Pátimos e viveu como escravo em uma construção sobre pedras. Ele foi para lá para fazer uma construção do imperador, né? Era uma obra muito pesada, e aquela obra foi feita com escravos, melhor, com aqueles prisioneiros que eram pessoas não gratas pelo imperador. Era mandado para lá para literalmente trabalhar até morrer. Mas o fato é que o que está acontecendo aí, gente, com essa luz? O fato é que João sobreviveu. Diga comigo, João sobreviveu. E é interessante, né? Aqui vem a primeira característica desta personalidade bíblica. Havia uma discussão, porque Jesus dizia que ele ia viver muito, né? Jesus falou, ele vai viver, eu quero que ele viva. E até no finalzinho, nós vamos ver isso depois, mais na frente, que os discípulos perguntaram: e aí, como é que vai ser? Eu disse: eu quero que ele viva, fique tranquilo. Então, preste atenção na primeira palavra que eu quero tirar desse contexto histórico aqui. Contexto histórico é que quem tem promessas de Deus não depende
independe de qualquer circunstância, essa promessa de Deus vai se cumprir. Amém, queridos? Amém? Vai se cumprir. João, ele foi um dos 12 apóstolos, mas não era somente os 12 apóstolos. Se você pegar o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 13, nós vamos ver a escolha dos apóstolos. Depois quero pedir o nosso pessoal técnico aí, para poder verificar esses cabos, irmãos, tá bom? Tem que conferir esses cabos, para que isso não aconteça, né? Para que a gente tenha certeza de que as coisas estão tudo bem. Temos tempo para isso. Peço, irmãos, que verifique isso, tá bom? Eu sou muito... porque se a gente não cuidar bem das coisas de Deus, como é que a gente vai fazer, né? Então, esses maus contatos aqui significa que tem algum problema técnico. Então, olhar esses cabos, conferir, para ver se não tem nenhum problema, para que a gente não tenha. Esse dia eu vi um cabo chiando aqui, irmão, isso me dá uma agonia, porque a gente não precisa disso, né? Nós podemos ter uma coisa de qualidade, com excelência, e eu prezo muito pela excelência do culto. Eu gosto de um culto que foi tratado com excelência. Então, todas as coisas que eu peço para comprar, eu peço comprar com a melhor qualidade possível. O meu, eu peço que seja o melhor possível, para que a gente possa oferecer o melhor para Deus. Então, pedir ao nosso pessoal depois para conferir isso, para que não tenha esses imprevistos. É muito ruim, porque demonstra algo ruim para nós, mas vamos verificar isso. Ele foi um dos 12 apóstolos, só que não foi qualquer apóstolo, porque a Bíblia diz que Jesus o amava. Quer ver só? Pega a tua Bíblia aí, capítulo 13, versículo 23 de João, capítulo 13, versículo 23, lá no capítulo 13 de João, não sei se vai dar para colocar, tá aqui, ó, muito bom, parabéns aí para a nossa equipe aí. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, estava reclinado no seu peito. Irmão, presta atenção, imagina a cena, Jesus estava em uma reunião, e de repente tinha um homem encostado no seu peito. Alguém, olha que intimidade é essa, irmão. Alguém que de repente, um momento de descanso, um momento ali em que de repente as coisas, né, de repente estavam todos comendo ali, João encostava no peito de Jesus. Era intimidade, sim ou não? Sim ou não? Era intimidade. E Jesus gostava disso. Olha para cá, por favor, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente, às vezes, nós gostamos muito de carinho. Existem várias formas, várias linguagens, né? As linguagens das pessoas, por exemplo, a Érica Esther tem uma linguagem que não toque nela. Lá em casa é engraçado isso, ela não gosta muito de toque. Às vezes eu vejo pessoas abraçando ela aqui na igreja, e ela até abraça tal, mas não é o formato de linguagem dela. Depois ela fala, pai, eu não tive o que fazer tal. Ela não gosta muito da linguagem de toque, de abraço. Mas o fato é o seguinte, eu já gosto, o Victor já gosta, a Batista não gosta muito também não. É linguagem corporal, mas elas têm outras linguagens, tem outras formas de se comunicar com ela. Mas todos nós temos uma linguagem que nós gostamos de um carinho, de intimidade. Presta atenção, escute isso aqui, deixa eu falar com você algo. Como a tua linguagem de intimidade para com Deus? Como é que você demonstra que você tem carinho, que você tem prazer, que você tem alegria? Eu gosto de falar essa palavra e repito isso sempre, sabe por quê? Nós temos sempre aquelas pessoas que nos procuram quando elas precisam de nós. Pessoas que sempre nos procuram porque precisam de nós. Uma irmã muito querida da nossa igreja me mandou uma mensagem agora, Dia dos Pais. Acho que foi uma ou duas mensagens só que eu recebi assim, muito carinhosa, demonstrando um carinho muito especial por mim. Eu li aquela mensagem com muito carinho. Muitas pessoas, elas estão perto de nós porque elas querem alguma coisa, porque elas precisam de alguma coisa. Está claro, está evidente de que elas estão atrás de outro interesse. Não é um interesse realmente na nossa amizade, no nosso afeto, nosso relacionamento, não, elas querem alguma coisa, elas querem algumas coisas, elas sempre querem alguma coisa de nós, e você vai perceber nos seus relacionamentos, elas querem alguma coisa. Mas olha que interessante, João tinha um relacionamento com Jesus que não era interessado. Se você se lembra, um grupo de discípulos foram perguntar, olha Jesus, eu quero que os meus filhos estejam lá no teu trono. Ou seja, estava perto de Jesus por um interesse, porque queria alguma coisa, tinha interesse em alguma coisa.
Quando eu estou com a minha liderança, com meus amigos, líderes que estão acima de mim, eu sempre procuro no máximo não pedir nada. Eu sempre procuro no máximo estar em um relacionamento muito, demonstrando para eles que eu não, apesar de eu poder pedir alguma coisa para eles, eu não preciso pedir. Eu não preciso disso. Eu quero demonstrar que eu estou ali para servi-lo de uma forma em amizade. Outro dia me sentei com o bispo Samuel Ferreira, estava ali em Goiânia, e nós entramos numa sala do aeroporto, fomos conversar um pouco. Que momento agradável, que momento gostoso. O nosso maior líder, eu do lado ali dele, e a gente conversando, e eu deixei bem claro, eu gosto de fazer isso, de que eu não queria tirar proveito daquela situação para pedir algo, para sugar algo dele, porque às vezes a pessoa é isso, ela aproveita o momento para poder pedir alguma coisa. Eu demonstrei para ele que eu apenas queria servi-lo. Em que o senhor precisa? Está tudo bem? Como é que estão? Então, quando eu mando às vezes uma mensagem para o meu líder, para os meus bispos, eu procuro demonstrar que eu estou ali para servi-lo. Presta atenção nisso aqui, escute isso, querido. Aonde eu quero chegar isso com você, é que muitas das nossas orações, é uma oração que eu vou dizer: Senhor, eu preciso de algo do Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu quero alguma coisa. Senhor, eu vou falar contigo hoje, eu tenho uma listinha de coisas que eu quero para com Deus. Eu tenho uma relação de desejos, que Ele é apenas alguém que vai cumprir os meus desejos. Eu tenho uma relação de pedido, e tem gente que é um pouco mais assim: Senhor, eu quero isto e isso, eu quero desse jeito. Tem gente que é assim, mas escute isso, presta atenção: qual é o teu relacionamento com Deus? Eu tenho mudado muito minhas orações para com Deus. Confesso a você que eu tenho mudado de um tempo para cá, e eu amo às vezes estar na presença. Às vezes tem problema, querido, tem vários e vários problemas, tem várias questões complexas para resolver, várias questões. Você às vezes não tem noção de quantas coisas complexas aparecem aqui para que eu possa resolver em ambiente nacional, e questões assim difíceis, que eu não sei o que fazer. Esse dia o irmão ligou: pastor, tem um problema assim, tal, eu não respondi nada. Aí: pastor, você não viu a minha mensagem, não? Eu falei: vi, irmão, mas eu não sei o que fazer. Mas pastor, eu não sei o que fazer, irmão. Não tenho a resposta para você ainda. Eu não sei o que fazer. Mas e aí? Eu estou orando e pedindo a Deus uma solução. Quando a minha oração eu apresento para Deus. Então às vezes eu não sei realmente o que fazer, eu não tenho o que fazer. Mas aí o que acontece? Quando eu vou para a presença de Deus, eu evito levar essa listinha de desejo. Eu tenho anseios, tenho vontades, tenho coisas que eu quero, mas quando eu vou para a presença de Deus, eu procuro demonstrar que eu amo estar na presença de Deus. Presta atenção nisso, querido. Eu quero estar na presença de Deus, eu gosto de estar adorando a Ele, eu quero falar com Ele como Ele é bom, como Ele é agradável, como ter comunhão com Ele é bom. Eu aprendi isso com um grande líder. Eu estava com um dos maiores na época, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos. E eu sentei com ele, eu estava conversando com ele, e eu falei com ele assim, na conversa: me ensina alguma coisa. Eu falei assim, e ele falou: Oséias, uma das coisas mais relevantes da vida que eu aprendi é que quando eu estiver perto de alguém, ele falou comigo: quando eu estou perto de alguém mais importante que eu procuro falar menos, fazer algumas perguntas, mas demonstrar quão agradável é a presença daquela pessoa. Eu falei: uau. Aí ele contou para mim que um dia ele foi em uma reunião, uma reunião muito importante, e ele levou um assessor dele. Reunião muito importante, me parece que ele estava com, eu não sei se era Billy Graham ou Catherine Kuhlman, é uma dessas líderes muito importantes dos Estados Unidos, uma das grandes pregadoras. E ele foi nessa reunião com eles, e ele disse que levou um assessor dele. Ele falou: passei a maior vergonha da minha vida. Eu falei: por quê? Porque ele não parava de falar, ele queria dar a sua opinião, ele queria falar o que ele sabia, o que ele pensava. Ele não entendeu que ele estava perto de alguém mais importante que ele, e ele precisava ouvir, prestar atenção. Eu amo estar ao lado do bispo Samuel Ferreira, mas ao lado do bispo Primácio também. Alguns dias agora ele veio aqui, e nós passamos um tempo junto ali na Catedral Baleia. Estou dando um exemplo para você, para demonstrar esse relacionamento aqui. É o primeiro ponto que eu quero extrair de hoje, da mensagem de hoje. E ali, ele estava um pouco mais calado, né? Hoje já com 92 anos de idade, 93 anos de idade, um pouco mais calado. Mas eu criei um ambiente muito agradável, para ele ficar bem descontraído. Não levei nenhum problema, nenhuma pergunta para ele, apenas deixei ele descontraído. E aí nós fomos fazer uma volta pela Catedral Baleia. Achei muito lindo, porque ele parou no ponto e ele começou a contar a experiência dele. Ele falou: Oséias,
estava o pastor João também. Ele olhou, quando eu comecei a construir essa Catedral Baleia aqui, as pessoas perguntavam para mim: você é doido? O que você está fazendo aqui? Vai construir essa igreja porque não tem ninguém para aqui. Não tinha ninguém morando naquela Asa Sul ali era tudo mato, não tinha ninguém. E as pessoas criticavam ele, zombavam dele: você está fazendo uma igreja para quem? Nunca vai ter ninguém aqui. Eles não conseguiam ver. 40 anos depois, ele olhava para a igreja e falou assim: gente, olha como é que está isso aqui hoje. E nós começamos a andar e ele contar experiências que ele tinha. Escute isso aqui, aprenda uma coisa. João estava perto de Jesus e ele reconheceu a relevância que era estar ao lado de Jesus, um amigo íntimo de Jesus. E sabe o que eu acho lindo, querido? Presta atenção, observa a história de João. Presta atenção na história de João. Olha só, João foi um discípulo de Jesus. Todos os outros discípulos morreram, João ficou. E lá no final da sua vida, no final não, mas na frente, ele foi exilado como escravo. A história diz, que João, um dia, ele foi colocado em um balde de azeite. Eles tinham essa forma de matar as pessoas, o imperador estava ali em um ambiente. Ele foi colocado em um balde de azeite e eles colocavam fogo no balde de azeite. E ali era pedido para ele se ele queria realmente continuar com aquela doutrina, que era heresia na época, ou ele queria negar. E ele ficou naquele balde de azeite. E a história diz que o balde começou a borbulhar. O azeite estava tão quente, começou a borbulhar. E João estava lá. Isso é história, não está na Bíblia isso. A história paralela narra isso. E João estava lá. Então de repente ele falou: tira João daí. O balde estava fervilhando do azeite e João vivo. Eles tiraram João não tinha nenhuma uma queimadura. Ele falou: não tenho o que fazer com esse homem, manda ele para a ilha de Pátmos. Escute isso aqui. Deus o livrou da morte. Lá na ilha de Pátmos, vários dos seus amigos morreram. Vários daqueles que ele ganhou para Jesus morreram, mas um dia as cortinas celestiais se abriram diante dos olhos de João, e ele foi arrebatado para entrar no Santo dos Santos, para ver coisas que ninguém jamais viu, para poder revelá-las a nós. Entende isso, queridos? Olha a relevância de ter intimidade com Jesus. Jesus fez isso com ele. Então, um amigo íntimo, como nós acabamos de ler aqui. João não era só um discípulo qualquer, ele era como um dos principais amigos de Jesus. Quer ver só outra relevância de João? Por que ele é relevante? Gálatas capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz esse texto. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Se nos ajudarem aí como foi no primeiro, está ótimo. Gálatas 2, 9. 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que ele havia conseguido, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele a circuncisão. Muda a versão, por favor, ali, só para você ver. Ele vai falar a coluna da igreja. Se tiver como mudar a versão, a minha versão, que é a revista atualizada, fala exatamente a coluna da igreja, entendeu? Então, João, que era considerado a coluna da igreja. Tem como mudar, gente? Não? A versão aqui, irmão. Não? Então tá bom. A minha versão fala isso. Então João, ele era tão relevante porque era considerado a coluna da igreja. Ou seja, Jesus mesmo disse, tu és... Não, ele falou para Pedro, mas João, quando ele recebe essa revelação de Deus, ele vem com aquelas cartas para a igreja e ele se torna o referencial, aqui, considerado a coluna. Não é essa versão não, tá bom? Não é essa versão não, mas tá bom, tá ótimo. Então ele foi considerado a coluna da igreja de Jesus. Por quê? Porque lhe fora revelado coisas muito relevantes para essa estruturação da igreja. E aqui eu quero apenas deixar claro algumas coisas. Primeira questão dessa carta de João, do livro de João aqui, é que alguns segredos, algumas coisas só aparecem no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas são chamados livros sinópticos. O que são livros sinópticos? Eles têm uma altíssima correlação um com o outro. Se você pegar um livro, a estrutura de um é meio que uma estrutura de outro, Cada livro, lembrando que cada livro é uma fotografia com aquele que o via, aquele que foi escrever, pegou com base no seu entendimento, com base no seu entendimento, com base nos seus estudos.
um dos evangelhos mais profundos para mim é o livro de Lucas, né? Lucas era um médico, então ele vai descrever com algumas metodologias de pesquisa, inclusive. Se você procurar ali, o começo de Lucas vai dizer, ele vai descrever que ele descrevia para um certo autor específico, para uma pessoa específica, e ele procurou conhecer os fatos, ele procurou entender os fatos, mas João, ele vai dar alguns conhecimentos que ele aprendeu de Jesus, ele vivenciou intimidades com Jesus. Quer ver só algumas coisas que só João tem? Por exemplo, se você pegar a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, ninguém narrou essa oração. A oração do capítulo 17 só tem no livro de João. Somente João narra esta oração. Por quê? Porque de alguma forma ele ouviu Jesus. Observa a oração, querido. Nós vamos entrar nela depois, vamos estudar ela aqui. Ela é extraordinária. Queridos, para poder narrar aqueles detalhes que Jesus falou, tinha que ter muita intimidade, tinha que estar muito próximo de Jesus, tinha que estar muito perto dele, para poder identificar características que somente alguém muito íntimo poderia pegar. Quer ver só outras coisas? Ainda nós vamos ver que alguns milagres de Jesus, eles são narrados em vários, porém em João, por exemplo, são narrados alguns milagres inéditos, milagres que somente João narra, dado a sua intimidade, dado o seu relacionamento com ele. Então havia uns segredos que eram públicos, mas coisas que só poderiam ser vistas na intimidade com Jesus. Então a primeira característica de João é essa, e por isso eu acho relevante nós estudarmos ele. A segunda característica é que o Espírito Santo é muito marcante em João. Nós vamos ver aqui, principalmente o capítulo 14 de João, vamos ver um detalhe muito profundo, aonde João detalha a relevância que Jesus Cristo dá para o Espírito Santo. Nós vamos depois entrar nesse detalhe. Então Jesus demonstra a relevância do Espírito Santo e João capta isso. Então João vai descrever isso aqui, tá bom? E aqui eu quero entrar especificamente no capítulo 1 de João. Capítulo 1 de João. Pega o capítulo 1 aí, vamos só observar algumas características desse capítulo, para nós começarmos nosso estudo de hoje, tá bom? Primeira característica é, João, ele tem uma revelação que ninguém tem. Se não fosse o livro de João, Geisa, nós não teríamos tamanho entendimento da relevância de Jesus desde a criação. Como é que começa o versículo? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Três características altamente relevantes. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, está falando de tudo, onde tudo começou, como tudo começou. E quem estava quando tudo começou, não só estava, como ele próprio era o Deus. Presta atenção, o que é verbo para nós? A palavra, não é isso mesmo? Verbo é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha que poder, querido, olha que coisa relevante está na pessoa de Jesus. Observa isso, João traz essa revelação, e eu volto a falar da relevância da intimidade. Escuta isso aqui, queridos, presta atenção. Você que gosta de pregar, você que gosta de ler a Bíblia, aprenda uma coisa: gaste 5 minutos lendo um versículo e 1 hora em comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque a comunhão com Deus vai te dar revelação que o conhecimento não dá. Eu acho tão bonito quando alguém abre a Bíblia e lê um versículo, e ele vai lá na filosofia, vai na sociologia, ele vai na psicologia, e vai em tantas áreas para poder trazer luz para aquele sermão, mas às vezes o sermão não tem nenhuma revelação, não traz uma revelação, não traz uma clareza daquilo que é relevante. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de escrever, e ele é psicólogo. Temos uma psicóloga aqui, eu já falei que ela vai ser um instrumento na mão de Deus, e Deus tem coisas grandes para a vida dela.
Inclusive, o dia que eu ministrei aqui na vida dela, Deus estava nela, ela me contou um testemunho muito lindo. Mas eu acho interessante, porque outro dia eu fui ouvir a ministração dele, e ele falou de tantos psicólogos, tanta psicologia, para tentar elaborar uma mensagem sobre Jesus. E eu fiquei um pouco triste, porque ele falou pouco de Jesus. Ele trouxe pouco exemplo de Jesus. Ele trouxe pouca ênfase em quem é Jesus e na relevância que Jesus é. Sabe o que eu amo, João? Isso é muito relevante. É porque João, ele não tinha o conhecimento, às vezes, da letra, não tinha o conhecimento filosófico, não tinha o conhecimento cientificista, não tinha o conhecimento da sociologia, não tinha o conhecimento teológico. O que é teologia? O estudo de Deus, aqueles que estudam sobre Deus. Mas ele tinha intimidade com Deus. Olha para cá, queridos, vou falar uma coisa para você, presta atenção aqui. A tua intimidade com Deus vai te revelar coisas que ninguém consegue explicar, nenhum livro, nenhum conhecimento consegue explicar. O conhecimento de Deus é algo muito importante quando você estuda. E se você for na minha casa, você vai ver uma biblioteca. Eu amo a minha biblioteca. Quem já foi na minha casa já viu que eu tenho uma biblioteca razoável lá em casa. Eu gosto de livros, tá bom? Ali eu já doei mais de 30 caixas de livros, tirei de lá, mas eu tenho uma biblioteca razoável. Mas escute isso aqui: a minha biblioteca não substitui a minha comunhão com Deus, a minha biblioteca não substitui o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, porque é a minha intimidade com Deus quem vai descrever o que eu tenho de relevante aqui dentro. Quantos compreendem isso? Diga amém. Então, imagina alguém agora pode dizer: eu estou elaborando uma mensagem sobre um versículo da Bíblia. Estou elaborando essa mensagem tem algum tempo já, ela está aqui matando na minha mensagem, na minha mente, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apenas esse versículo. Mas escute isso aqui: a primeira referência para mim, Jesus é o mesmo ontem, é esta referência de João. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém, querido? Esta revelação temos aqui no versículo de número 3. Aleluias. Todas as coisas foram feitas com eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz. Olha a relevância. Nós podemos passar aqui, querido, o semestre inteiro aqui só falando desse versículo aqui. Não desce, só esse versículo aqui, da relevância do que é Jesus. Mas escute isso aqui, eu quero te mostrar a relevância da revelação dada por aquele que tinha comunhão com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Está aqui o primeiro resumo de quem é Jesus. Olha que resumo lindo, queridos. Olha que descrição simples, mas ao mesmo tempo profunda, com tamanha dimensão inimaginável para aqueles que estudam a Bíblia. Podemos escrever livros e livros só sobre o verbo. Quantos livros tem sobre o verbo de Deus? A vida. A vida que está em Jesus, a vida estava nele. A revelação de João aqui está demonstrando: matariam ele, mas a vida estava nele, não consegue matá-lo. Colocaram ele no sepulcro, a vida estava nele. Ele ficou 3 dias, a vida estava nele. E se a vida está nele, ele vai ressuscitar. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui eu quero pegar alguns trechos desse capítulo 1 para finalizarmos aqui. Primeiro deles, pega aí por favor, versículo de número 12 do capítulo 1. Primeira questão aqui, queridos. Vamos ler o 11 e o 12. 11 e o 12, algumas questões importantes aqui desse capítulo. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. João está declarando aqui: ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Agora, observe essa declaração seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, hoje eu estava em um ambiente e sentou uma jovem, sentou um jovem, de repente sentou
um senhor sentou outra pessoa, mais ou menos umas 5 pessoas, e eu aproveitei aquele ambiente para poder falar um pouco de Jesus. Ele tinha um presbiteriano, tinha um da igreja Ir, tinha outro católico, e eu estava falando sobre eles. E nós estamos discutindo, por exemplo, linhas teológicas. Por exemplo, o presbiteriano não crê nos dons espirituais. Não crê que é possível você receber o dom para poder expulsar demônios, falar em línguas. Ele não crê muito nisso. O batista também tem algumas lá pentecostais que creem, né? Os pentecostais creem, né? Os renovados, né? Mas os tradicionais não creem também. Tem várias linhas. Tem uns que creem que Jesus vai voltar e a tribulação vai acontecer aqui, depois Jesus volta. Nós cremos que Jesus vai voltar, a tribulação vai ficar aqui com os tribulosos e nós vamos para o céu, depois eles, né? Aí eu estava conversando sobre isso, eu até brinquei com ele, falei assim, eu tenho um primo que a assembleia virou batista, e na batista ele falou comigo, Oséias, agora eu entendi diferente. Eu compreendi que nós vamos passar pela grande tribulação, vai ter a tribulação, e depois da tribulação a gente vai voltar. Eu falei, amigo, não tem problema, você fica na tribulação, eu vou para o céu, depois, a hora que você passar pela tribulação, a gente vai se encontrar. Não tem nenhum, mas nós vamos encontrar. Ele olhou para mim e falou assim, eu estou fora, não quero saber disso não. Eu falei, mas é uma questão de você acreditar. Eu não acredito, eu quero ir embora antes da tribulação, amém? Jesus vai voltar, nos levar, vai passar a tribulação, depois... Então, são crenças, mas o que é importante? Olha a palavra aqui, querido. A todos, quantos creem, será feito Filho de Deus. Presta atenção nisso aqui, querido. Isso quebra literalmente essa ideia de que se alguém entende coisa diferente, não vai para o céu. Ei, irmão, que isso? Olha o que a Bíblia está dizendo. O que torna você filho de Deus é o quê? Diga comigo, crer no Jesus. Crer no nome de... Se você crer, quem acreditar, se crer no nome de Jesus, vai ser salvo, vai ser feito filho de Deus. Entende isso? Então é uma decisão de acreditar. Pode ser que ele não vai viver o milagre, pode ser que ele não vai viver o dom do Espírito Santo para poder falar em línguas, pode ser que ele não vai experimentar, né, essa capacidade de expulsar demônios, pode ser que ele não vai, mas vai ser salvo. Está aqui. João faz essa revelação e até quebra muitos paradigmas. Amém? Quantos entendem isso? Diga amém, queridos. Amém? Então essa é a primeira questão que eu quero destacar para os irmãos aqui, tá bom? A segunda, eu vou pegar só alguns pontos aqui do capítulo 1, porque eu quero passar, nós vamos extrair algumas coisas do livro de João. Eu quero te pedir em casa, meu irmão, inclusive esse livro foi o que nós demos o mês passado, né? Mês de julho, né? Está na nossa leitura bíblica, mas eu quero pedir você, dá uma lida nele, para lê-lo, se possível compra um livro, aproveita o pastor Jusenilson aí, pede para ele um livro, leia alguma coisa, aproveite que nós estamos nesse ambiente, para você poder ter um pouco de profundidade. Tem pessoas que são muito rasas, você vai conversar com ela está sempre rasa, não tem uma profundidade no conhecimento. Não, estude, entenda alguma coisa, isso é relevante para você. A segunda coisa, que está aqui a partir do versículo de número 21, algumas coisas que perguntaram sobre João. Vamos ler versículo 21, vai lá, versículo 21 a seguir. Não, capítulo 1, versículo 21. Estamos no capítulo 1 hoje. Capítulo 1, versículo 21. Então eles perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. Olha aqui a resposta. Muitos ainda até hoje têm dúvida. João era Elias? Está dizendo aqui, não é. És tu profeta? Não sou profeta. Também não nasci para ser profeta. Próximo versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que diz, volta aí. Que diz a respeito de ti mesmo? João está dando o seu testemunho. Versículo 23. Então ele respondeu. A segunda característica que eu acho legal no João, além de ter intimidade com Deus, é que ele tinha certeza de quem ele era. Já imaginou se João fosse um camarada meio que atravessado, o pé pelas mãos? Tem gente que é assim, irmãos. Coloca ele numa posição, ele quer outra. Coloca ele numa situação, ele nunca está satisfeito com aquilo, e às vezes ele até inverte a coisa. Ele é sempre uma pessoa desequilibrada na posição que ele está. Observa o equilíbrio de João. Observa o equilíbrio de João. Ele sabia quem ele era. Ele veio para
proclamar, ele veio para apresentar o caminho, e ele diz muito claramente: eu sou a voz do que clama no deserto. Vai ter uma voz que vai clamar aí, as pessoas vão chamar ela de louca, de doida, vai estar clamando no deserto, né? Ele tinha uma atitude, né? Imagina aquela pessoa meio que maluca, ele andava com cinto, né? Com uma alforge aqui, né? Imagina que ele não tinha, parecia que não tinha muita roupa, né? Andava com pouca roupa, e andava meio que, uma pessoa meio que parece que lunática, parece que até passada, porque parece que estava vendo coisas que ninguém via. Esse é o tipo de João, comia mel silvestre, né? Vivia até de gafanhoto, não tem isso, né? Então ele tinha essas características, mas observa isso: eu sou a voz que clama no deserto. Aí ele apresenta: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele tinha certeza de quem ele era. Presta atenção, queridos, escute isso: quem você é? Quem você é? Isso é importante você saber. Sabe o que acontece? A pior coisa que tem na vida é quando a pessoa está vivendo em conflito. Ela vive uma vida conflituosa dentro dela. Ela vive uma vida amargurada. Olha para cá, querido, por favor, olha para cá. Eu estou falando com a igreja de Jesus aqui. Olha para cá, por favor. Amargura, o que é amargura? O que é uma vida amargurada? Ressentimento. Uma pessoa ressentida, ela está aqui dentro com uma coisa que está, sabe, ela não está feliz com aquilo, ela está angustiada com a situação que ela está vivenciando, ela não admite que aquilo que ela está vivendo é o que ela gostaria de viver. Ela vive uma situação literalmente em desequilíbrio com a sua verdadeira identidade. E aqui permita-me dizer uma coisa para você: não depende da sua posse, não depende dos bens que você possui, não depende da situação financeira que você está vivendo, não depende da sua identidade. Eu tenho certeza do dom que Deus me deu, eu tenho certeza da chamada que Deus deu para a minha vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava em um grupo de jovens, adolescentes, e eu já tinha esse desejo de pregar a palavra do Senhor. E eu me lembro que Deus levantou, a igreja estava o pregador tinha acabado de pregar, e a igreja estava num mover muito grande. E eu me lembro, querido, que quando eu olhei, eu estava sentado lá, eu olhei para frente aqui, eu vi um dos irmãos que veio dançando, ele vinha dançando, e meus olhos ficou fixo nele, e ele veio dançando, e eu entendi, Deus fala ao meu coração isso, eu entendi que Deus tinha algo para falar no meu coração naquele dia. E aí eu ouvi, ele foi na frente assim, abriu um pouco o banco, as pessoas estavam na frente, ele ficou bem na frente, e ele apontou o dedo para mim. Eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro disso como hoje. Ele apontou o dedo para mim e falou assim: eu te escolhi, você vai falar a minha palavra, e eu vou te colocar diante de multidões, eu tenho outros povos para ti. Eu tenho essa convicção. E um dia eu estava numa igreja, e por um tempo o pastor falou: você não vai pregar, você vai ficar quietinho aí. Eu falei: não tem nenhum problema, eu sei da minha identidade, querido. Não depende disso, não depende do microfone, não depende disso. Deus colocou algo no meu coração e eu fui fazer isso. Então escute isso aqui, queridos, presta atenção, escute isso, ouça isso. Existem pessoas na igreja que são birrentas. Quem que é birra? O que é birra? Sabe o que é birra, Adriano? Como é que é? Teimosia. Mas o que é um birrento? Como é que é uma pessoa birrenta? Como é que é uma criança birrenta? Quem já viu uma criança birrenta? Ela quer do jeito, mas tem outra característica. Quero que você me ajude aí. Quem já tem aqui tem um filho birrento, irmão? Eu não tive, graças a Deus. Tem a Sarinha, é Sara não? Como é que é dela? A Isabela, ela é terrível, a Isabela, irmão. Ela é terrível, ela é determinada. Mas eu acho que até quando é birrenta, ela é determinada. Quando ela quer uma coisa, ela quer. Mas o que é uma pessoa birrenta, irmão? É o seguinte: você chama ela para poder comer, ela fala: não quero. Ela está com fome, não quero. Ela fica lá no canto. Está todo mundo assistindo televisão ali, chama ela, não quero. Ela fica lá no canto, ela está chateada, porque ela não conseguiu o que ela quer, então ela fica birra, ela fica enrustida, ela fica para dentro, controvertida. Ela não aceita a situação e fica aqui dentro, remoendo. Outro dia eu peguei uma pessoa aqui na igreja, chamei ele e falei: você não entende o que eu estou falando, você não acredita no que eu estou falando. Eu estou abençoando a sua vida, eu estou pregando sobre a sua vida, estou liberando sobre a sua vida, e você está falando mal de mim. Agora esses dias, chamei ele à parte, conversei com ele. Eu falei: não dá para você ficar comigo.
eu não posso te abençoar desse jeito. Eu fui muito sério com ele. Outro dia eu tinha um obreiro aqui, sentado bem aqui na frente aqui, eu estava aqui, e um pregador veio pregar aqui, e de repente terminou a pregação, ele saiu murmurando. Chamei ele, Deus fala no meu coração, irmão, não sou bobo. Chamei ele e falei, vem cá, por que você está fazendo isso? Ah, pastor, porque eu não concordo. Eu falei assim, então fala comigo. Não, mas quando ele falou, eu falei assim, vem cá, escuta aqui, irmão, presta atenção. A Bíblia está aqui, me mostra o que está de errado. Aí ele ficou meio sem graça. Não, pastor, é porque eu não aprendi assim. Opa, então peraí. Irmão, no outro dia, Deus pegou ele aqui, irmão do céu. Eu fiquei com dó dele, irmão, com dó dele. A palavra foi hipócrita. A palavra do pregador foi sobre hipocrisia. Irmão, quando terminou o culto, esse irmão veio chorando me abraçar. Pastor, me perdoa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas o que acontece, queridos? Presta atenção nisso. Acontece isso que a pessoa está birrenta. Ela está amarrada em alguma coisa e ela não se liberta disso. Querido, por favor, tira isso de dentro de você. Você tem um lugar, Deus te escolheu para algo, você tem um propósito. Defina esse propósito, seja esse propósito, vive esse propósito, e absolutamente ninguém pode roubar de você aquilo que Deus te deu. Pelo amor de Deus, reaja, meu irmão. Não seja essa pessoa birrenta. Aonde você está, viva o seu propósito. E um dia Deus vai te posicionar. Ninguém, não é o pastor Oséias, não é o bispo, absolutamente vai poder roubar o propósito de Deus em sua vida. Sabe o que vai acontecer? Se alguém tentar impedir, o máximo que vai acontecer é Deus vai se voltar a teu favor e vai apressar o teu propósito. Toda vez que alguém tenta impedir o mover de Deus sobre uma pessoa, acredita, Deus entra em defesa dela. Quantos entendem isso? Diga amém, queridos. Amém? Então escute isso, viva o seu propósito. Eu sou a voz, eu sei o meu chamado, eu sei para que eu existo, eu sei. Amém, queridos? E aí, eu vou realmente finalizar aqui, porque está terminando lá dentro já, mas eu quero que, eu parei aqui nesse versículo de número 26, eu vou finalizar aqui esse capítulo 1 na próxima palavra, mas eu quero finalizar com essa palavra aqui, com essa palavra. Irmão, esse livro, pastor Josué, pastor Sérgio, pastor Sebastião, os pastores estão aqui, pastor Abraão, evangelista Adriano, né? Todos os irmãos que estão aqui, os pastores, esse livro de João é extraordinário, nós vamos aprender muito com ele. Evangelista Victor, presbítero Maurício, temos muitos obreiros aqui, né? Então, quero dizer para você que em casa, leia esse livro, vamos ler, vamos estudar ele, vamos começar a aprender um pouco do que Jesus pode falar conosco sobre isso. E até você, irmãos, que às vezes fica assim um pouco meio acanhado, mas aproveite para poder dedicar-se a essa leitura. Sabe por quê? Porque Deus vai nos revelar coisas grandiosas, amém? Fiquemos de pé, por favor, amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por estar aqui. Eu quero pedir a nossa equipe de louvor para vir aqui. Nós vamos finalizar agora, vamos finalizar neste momento, e eu quero orar com você, eu quero louvar a Deus pela vida do Eduardo Oliveira Souza. Deus abençoe a sua vida, Eduardo, tá bom? Vai ali uns 4 ali, dê um abraço no Eduardo para mim, por favor, pelo menos uns 4, 5 ali, dê um abraço no Eduardo ali para mim, ele está vindo aqui já algumas vezes, amém? Depois que veio 3 vezes aqui, Eduardo, já recebe credencial de membro, viu? Ele já veio umas 3, 4 vezes. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez hoje? Amém? Dê um abraço no Eduardo aí, por favor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus.